Olá, o Conexões já está na reta final da cobertura das eleições municipais deste ano. E hoje você acompanha a penúltima entrevista com o candidato à Prefeitura de Goiânia. Seguindo a ordem alfabética, o entrevistado de hoje é o candidato Rubens Donizete. Mas antes de acompanhar mais essa entrevista com o candidato à Prefeitura, você confere agora qual é o papel do vereador. O vereador, diferentemente do que a gente pensa no senso comum ou do que a gente costuma discutir em casa, informalmente, é talvez um dos políticos mais importantes do nosso país. Por quê? Muitas das atribuições do nosso país no que se refere à política estão no município. É o esgoto, é a educação, é a saúde, é o transporte. E as atribuições em termos de legislação para tudo que é relevante no município competem aos vereadores. Por exemplo, se um vereador disser "eu quero que tal conduta passe a ser crime", ele provavelmente não está dizendo a verdade, porque não é competência de um vereador legislar sobre o que é crime e o que não é crime. Então, na hora de legislar sobre a educação na nossa cidade, sobre o trânsito, sobre o transporte, sobre o saneamento básico, sobre a organização da cidade, como nós vamos crescer, como não vamos, sobre o direito à moradia, tudo isso é competência do vereador. É um político que, portanto, deve estar próximo dos problemas da nossa localidade, estar próximo da nossa vida cotidiana e que possui, porque a Constituição o entrega, competências, atribuições muito importantes para realizar tudo isso. Rubens Donizete é formado em Direito pela Universidade Federal de Goiás e atua como advogado trabalhista. Ele é membro do PSTU desde 1999 e já concorreu à Prefeitura de Goiânia em 2004 e ao Senado Federal em 2010. Rubens Donizete é candidato à Prefeitura de Goiânia e é o 7º entrevistado do Conexões na série especial de entrevistas com os candidatos. Olá, Rubens Donizete. Conexões agradece a sua presença. Olá, Camila, olá, telespectadores, e nós que agradecemos esta oportunidade. Bom, candidato, antes de começarmos a entrevista, gostaria que o senhor sorteasse 5 temas, dentre os 7 temas existentes, para que o senhor responda, lembrando que o senhor vai ter 4 minutos para cada uma das respostas. Pode sortear os 5. Sempre pela esquerda. Bom, candidato, agora a gente vai mostrar para os nossos telespectadores os 5 temas sorteados pelo senhor. Primeiro tema sorteado, segurança pública. Segundo tema sorteado foi meio ambiente. Terceiro tema, então, sorteado pelo candidato Rubens Donizete, mobilidade urbana. Penúltimo tema sorteado, saúde. E, por último, o tema sorteado foi cultura e lazer. Começando, então, candidato, a primeira pergunta para o senhor é sobre segurança pública. 2011 foi um dos anos mais violentos da história na capital goiana, quando foram registrados centenas de homicídios. O que o senhor planeja fazer para tentar reduzir esses índices de criminalidade dentro daquilo que cabe ao poder público municipal? Bem, Camila, você colocou bem até a maneira de você fazer o questionamento, como que nós vamos tentar resolver a questão da violência. Em primeiro lugar, nós devemos deixar claro que dentro desse sistema de exploração, o sistema capitalista, não existe como você acabar com a violência. É característica do próprio sistema capitalista, a violência entre as pessoas, porque eles pegam a desigualdade, tira os pais e as mães da convivência dos seus filhos, porque eles têm que procurar trabalho, não tem creche para deixar as crianças, não tem uma escola integral, e de qualidade, mas isso é só os filhos do pobre, Camila, porque os filhos do rico, eles têm escola de tempo integral. Eles têm as escolas particulares, aquele primeiro momento de alfabetização, saindo dali, eles vão fazer academias, vão fazer aulas de canto, vão fazer cursos de línguas, idiomas, então tem escola em tempo integral. Então, essa diferença é própria do capitalismo, então essa violência sempre vai existir no sistema capitalista. Mas dentro desses sistemas, nós entendemos que a maneira de você solucionar é através da guarda municipal. E essa guarda municipal, ela é feita com trabalhadores dos próprios bairros,
né, onde eles conhecem, são selecionados ali mesmo, do bairro, onde eles conhecem todos, conhecem os seus vizinhos, conhecem o dono da padaria, do armazém, né, e eles são eleitos, né, e são destituídos a qualquer momento através dos conselhos populares. Então, os conselhos populares que irão, né, fazer esse tipo de acompanhamento e do trabalho que está sendo desempenhado. Eles iriam trabalhar de forma desarmada, né, sem uso de armas, mas preparados para a defesa pessoal, aquelas defesas imediatas. E teriam o auxílio, né, seria de uma força mais qualificada, seria a polícia militar, mas não nesse modelo que está aí. Uma polícia militar que tivesse acompanhamento psicológico, não houvesse corrupção dos seus comandos, né? Então, dentro desse modelo capitalista, a solução, né, para nós avançarmos para um sistema de conscientização das massas e da classe trabalhadora, seria através da Guarda Municipal. Por exemplo, né, aqui no bairro Itatiaia, né, é um bairro antigo, onde todos moram aí há algum tempo. Se aparece alguma pessoa ali, que não é do próprio bairro, andando sem nenhum motivo assim, aparente, a Guarda Municipal iria até ele, perguntar o que está precisar de um auxílio, né, estava perdido, procurando algum endereço. Se tiver uma atitude suspeita, ele logo seria ser identificado. Então, nós entendemos que, dessa maneira, né, essa é a política do PSTU para a segurança pública, onde as pessoas seriam respeitadas. Essa guarda municipal seria comandada, né, seria uma figura aí de um delegado, como é hoje, mas ele nomeado pela própria população. Eles que escolheriam, e sem um mandato também revogável. Se não estivesse atendendo os anseios, né, daquela comunidade, seria destituído e eleito outro. O interessante é que os outros candidatos, né, com discursos totalmente perdidos, eles querem adotar esse tipo de sistema do capitalista. Tanto é que tem um propondo aí e chamando isso de anjos, né, dos bairros, né, mas dentro do sistema capitalista. Vai virar mais corrupção, mais violência, e isso não irá chegar ao termo e nem irá atender às necessidades da segurança pública. Daqui a pouco você acompanha mais duas perguntas com o candidato Rubens Donizete, do PSTU, que concorre à Prefeitura de Goiânia. Já voltamos com o segundo bloco do Conexões e você continua acompanhando a entrevista com o candidato do PSTU, Rubens Donizete. Bom, candidato, a segunda pergunta sorteada pelo senhor no início do primeiro bloco foi meio ambiente. Falando sobre meio ambiente, candidato, a ocupação desordenada do município tem causado vários problemas, como a devastação de árvores nativas e também comprometimento de rios e nascentes. O meio ambiente é tocado dentro do seu plano de governo? O que deve ser feito para conciliar as atividades econômicas e o meio ambiente? Bem, Camila, nós temos que analisar por que o meio ambiente está a cada dia mais sendo violentado, atacado e destruído. Nós voltamos à questão do debate ideológico. Ele está dessa maneira e vai caminhando cada vez pior em razão do sistema de exploração, onde, sem preocupar com o meio ambiente e com o bem-estar de toda a comunidade urbana, no caso de Goiânia, né, e as cidades no modo geral, os capitalistas procuram obter lucros e mais lucros. E é por isso, né, que há esse grande adensamento das áreas urbanas de Goiânia, antigamente, né, onde havia preservação, não víamos tanto os rios, as nascentes sendo degradadas, os leitos secando. Exemplos básicos disso aí, né, exemplos claros, os parques da cidade onde são construídos, de imediatamente, né, aquelas áreas são repassadas para as grandes imobiliárias, e são essas grandes imobiliárias que financiam as campanhas de tanto os candidatos do PT e sua coligação, como do PSDB, o PTB, né, o DEM, são financiados por esses grandes empresários do ramo imobiliário. Então, eles não têm a menor preocupação com o meio ambiente. A questão deles é obter lucros e mais lucros. Nós temos também o caso de Goiânia, que não há a menor preocupação com a questão do lixo, né? Hoje nós sabemos que apenas 7% do lixo recolhido em Goiânia, né, ele é tratado e reciclável. Enquanto existe aí estudos que mostram que 80% do lixo
em Goiânia, ele é reciclável. Ele pode se transformar em energia e também ser transformado e industrializado aproveitando os seus resíduos. E uma outra questão interessante você ver que não há preocupação nenhuma com o meio ambiente, porque até o próprio lixo. Existem os catadores, que são aqueles que recolhem o lixo, mas eles entregam esse lixo para ser reciclado e se apoderar da riqueza que existe ali para as empresas, né? Principalmente as empresas de plásticos. Que então, nós vemos que dentro desse sistema aí não é possível ter um ambiente saudável. Outra questão é a questão da aglomeração de carros na cidade, né? Que o ar fica comprometido e a cada dia, né, nós vemos uma política do governo de incentivo às grandes montadoras. Aí vem os bancos, né, facilitam a aquisição de carros, aí vem a propaganda, né, do sistema de exploração e dominante, aí, que para a pessoa se dar bem na vida, ela tem que ter um carro, né? Então, aquela pessoa que não tem a necessidade do carro, mas ela é criada pelo meio de consumo capitalista, e isso reflete no meio ambiente. O ar de Goiânia está cada vez pior, segundo o CONAMA, né, o índice aceitável das condições do ar seria de 160 miligramas de metros cúbicos de resíduos, né, jogado no ar por ano. Em Goiânia já passa de 240. São Paulo, que é o pior de todos no Brasil, que tem o mais comprometido, está em torno de 274. Então, Goiânia está chegando lá. E não há a menor preocupação também, né, como você disse, com as árvores nativas, né? Elas são destruídas e são abatidas de uma maneira sem critério algum, não são repostas. Então, o que acontece isso? A própria população é que sofre, né, a questão da sua respiração, esse ambiente do cerrado, você vê, nós estamos aqui nessa época do fim do inverno, bastante seco, as pessoas com dificuldade em respirar, e nós vemos, o governante não tem a menor preocupação, porque cada dia mais carro, cada dia mais sendo construídos edifícios, prédios, em locais onde não são apropriados, em cima da nascente, e vão acabando com tudo, visando unicamente o lucro. Então, temos que dar um basta a isso. Para dar um basta, não é só o PSTU. Bom, candidato, nós vamos para a terceira pergunta que o senhor sorteou no primeiro bloco, é sobre mobilidade urbana. Falando também sobre mobilidade urbana, um outro problema da cidade, o plano de governo do senhor prevê medidas para tentar melhorar a mobilidade em Goiânia? Ora, a mobilidade ela tem que ser vista, né, num conjunto de ações que devem serem tomadas, observadas e feitas com critérios de você observar sempre o bem-estar das pessoas que vivem em Goiânia. Hoje, essa questão das mobilidades, inicialmente você pode ver pelas calçadas que existem em Goiânia. Eu já fiz, sabe, essa experiência e essa própria prova. Eu não consigo andar em Goiânia, em nenhum bairro, em nenhum, Camila, que você tem um quarteirão onde as calçadas são regulares. Todas, sem exceção, têm defeito. E nisso aí impede a mobilidade, né, dos portadores de necessidades especiais, principalmente os cadeirantes, né, os deficientes visuais, os deficientes auditivos, não tem a menor preocupação com eles, né. Outra questão, né, você vê o tráfego de Goiânia, justamente aquele meio ambiente, é um conjugar de coisas que leva a esse resultado, né, que nós vimos o excesso de carro, né, mas o sistema incentiva a ter cada vez mais carro. A questão dos ônibus, né, que trafegam de uma maneira totalmente superlotada, né? Esses que são outros grandes financiadores de campanha, são os donos das empresas do transporte urbano. Então, dentro dos próprios ônibus, né, a higiene é precaríssima, é digna assim, de um chiqueiro mesmo, sabe? É repugnante o que as pessoas passam ali. A outra questão que nós vemos é um absurdo. Hoje, em qualquer lugar de Goiânia, né, o tráfego não anda, sabe? Eu ando nessa cidade praticamente o tempo todo e por vários lugares dela. Hoje é congestionamento em todo momento, em todos os lugares. Você vê naquela região ali próximo ao Serra Dourada, né, o adensamento urbano ali totalmente, né, objetivando só o lucro, ruas estreitas e construindo cada dia mais prédios.
Nós estamos vendo aí o governo federal e, aliás, o governo estadual querendo vender as poucas áreas livres e públicas que ainda existem, passando para a iniciativa privada, né? Mas nós chamamos a população a fazer um movimento para impedir isso aí. Nós vemos o próprio governo estadual, municipal, que muda o plano diretor a cada dia, sem menor preocupação com a mobilidade urbana. Nós vemos ir fazendo propaganda sobre a questão de implantar as ciclovias, né? Eu acho que isso tem que ser olhado com bastante critério e cuidado também. Nós moramos numa região do Cerrado, né? Uma região muito seca. Goiânia não é essa cidade plana, como eles dizem. Quem diz que Goiânia é plana, nunca andou de bicicleta por aqui, né? Vai saber fazer. Eu faço Cooper por toda a cidade, eu gosto de correr, principalmente nos finais de semana, no feriado. Então, Goiânia é muito acidentada, não é dessa maneira. Então, essa ciclovia, eu acho que tem que ser pensada, seria nos bairros periféricos, de chegar até os ônibus, né, nos pontos, e ali ter pontos específicos para deixar as suas bicicletas, não essa propaganda que acontece aí. Nós outras também, nós vemos, junto com a mobilidade urbana e o meio ambiente, nós vemos aí a questões da quantidades de propagandas que existe, né, aquele impacto visual dentro das cidades, de propagandas dos comércios, né, das empresas. Nós vemos nas calçadas, né, sendo colocado aqueles sacos de lixo, sem o menor cuidado, qualquer chuva leva aquilo ali, esparrama. Então, nós vemos, olha, é por isso, né, que os dados mostram aí que Goiânia é uma cidade, né, que é tipo uma vitrine. Alguns bairros sendo cuidados, né, e a periferia vive praticamente o inferno total. Mas até nesses bairros cuidados, como eu disse no início dessa resposta, as calçadas, né, deixam muito a desejar. Então, olha, tem que fazer realmente uma revolução para haver mobilidade urbana digna. Bom, nós vamos para mais um intervalo, mas você não sai daí, porque daqui a pouco você confere as duas últimas perguntas para o candidato Rubens Donizete, que concorre à Prefeitura de Goiânia. E já voltamos com Conexões e você continua acompanhando a entrevista com o candidato do PSTU à Prefeitura de Goiânia, Rubens Donizete. Bom, o quarto tema sorteado pelo candidato no início do programa foi saúde. Falando de saúde, candidato, para muitos analistas, a saúde pública é um dos gargalos em Goiânia. O que o senhor deve fazer caso eleito para melhorar as condições do trabalho, de trabalho dos servidores e também o atendimento à população? Bem, Camila, seria muito bom se esse gargalo da saúde fosse somente em Goiânia. É no Brasil todo, né? E Goiânia não fica atrás e também está dentro da média desse descaso com a saúde. Mas a questão da saúde, nós temos medidas que resolvem. Primeiro, acabar com a corrupção. Recentemente, um grande programa de audiência, vou falar o nome aqui para não ficar aquelas coisas, um programa fantástico, né? Mostrou aí, de cada R$8 que é destinado à saúde, somente um chega diretamente para atendimento à saúde. R$7, né, são desviados para a corrupção. Outra questão, o governo não tem a menor preocupação com a saúde pública. Ele procura fazer da saúde comércio, através, né, dos hospitais particulares, das clínicas particulares, e a saúde pública fica jogado, né, seja lá o que Deus quiser. Não tem a menor preocupação com os profissionais de saúde. Nós vemos aí os médicos ganhando em torno de R$2.200 por uma jornada de 20 horas. Ora, cá entre nós, um médico, para sujeitar uma jornada dessa, né, tem que ser dotado de um espírito, né, 100% franciscano, né, de puro ideal, porque é um descaso total. Não existe medicamento, as estruturas são péssimas, as condições hospitalares, né, os leitos deixam muito a desejar. Em Goiânia há um déficit hoje de em torno de 50 leitos de UTI. Recentemente nós vimos aqui, próximo a Urias Magalhães, no CAIS, um paciente lá, jovem ainda, né, teve que entrar com a medida liminar para pedir recurso judicial, uma medida judicial para obter vaga de UTI. E mesmo assim, quando ela surgiu, ele já tinha falecido, né? Então, é esse descaso total. Olha, médico,
né, que é o atual prefeito, candidato à reeleição, ter esse tratamento com a saúde, cá entre nós, eleitores, tem que ser descartado, não merece a mínima confiança. Então, você acabando com a corrupção, não fazendo da saúde um comércio, porque saúde, né, tem que ser tratado como serviço social, direito do cidadão e obrigação do Estado. Valorizar os trabalhadores da saúde com salários dignos, os médicos, e ter um programa, né, de aqueles que usam medicamento especial, receber seu medicamento em casa, porque não pode ficar sem esse medicamento. Então, recursos tem muito, falta vontade política, e implantar aí, de vez por toda, uma saúde 100% pública e de qualidade. Afastar essas clínicas privadas desses convênios que saem da rede pública para alimentar essas clínicas privadas. Então, nós entendemos que tem que ser desta maneira, e nenhum filho de pobre pode morrer, pode ficar sem medicamento enquanto existe tratamento para os ricos. Se qualquer filho de pobre chegar em qualquer hospital da rede pública e não houver atendimento, ele vai ser encaminhado imediatamente para a rede privada. E se lá não for atendido, e tendo vaga, e se o filho de rico chegar e for atendido, essa entidade nós iremos retirar da mão da iniciativa privada, voltar para a administração pública, porque ele não está cumprindo a sua função social, está fazendo da saúde comércio. Tem solução, tem dinheiro, falta vontade política, mas deixo claro, no sistema capitalista, infelizmente vai ser sim. É por isso que nós fazemos esse debate, nós temos que caminhar para um mundo socialista, e só nesse novo mundo que nós vamos ter soluções para esses serviços básicos para a classe trabalhadora e o povo pobre. Bom, candidato, a quinta pergunta que o senhor sorteou no primeiro bloco foi cultura e lazer. Falando de cultura e lazer, mais de 500 mil pessoas que habitam as periferias de Goiânia estão de alguma forma excluídas do acesso a atividades culturais e de lazer. Quais os investimentos específicos para essa população mais pobre nesta área? Isso é fundamental, Camila, sabe? A preocupação com a cultura, né? Mas eu quero ficar insistindo e vou fazer sempre. No sistema capitalista isso não será resolvido, porque eles objetivam lucros. Se coloca uma escolinha de iniciação esportiva, ela é entregue para a mão de ONGs, atrás das ONGs tem um grande empresário, é entregado pelos convênios com as empresas particulares. O prefeito atual disse que construiu 22 quadras cobertas, né? Essas 22 quadras realmente foram feitas, foram concluídas, mas não estão funcionando, principalmente no período de férias, elas ficam fechadas por falta de professores, profissionais capacitados e também por segurança. Nós vimos aqui várias delas, um exemplo muito recente aqui no Água Branca, né, aquele ginásio que foi construído lá, as crianças durante as férias pulando o muro para ter acesso àquele ginásio lá, e muitos foram acidentados. Isso aconteceu em vários bairros da cidade. Nós entendemos que a cultura ela tem que ser feita de uma maneira valorizando, né, os trabalhadores locais, né, os atores locais, os artistas locais, aqueles que do meio cultural locais, respeitar as tradições, tem que ter biblioteca com acesso para todos, em todos os bairros, cada escola uma biblioteca. Nós não temos nada disso hoje. Outra questão, temos que incentivar a prática esportiva. Isso é barato, você fazer os campeonatos de bairro, campeonato de futebol, um bairro contra o outro. Divide aqui, Goiânia tem em torno de 800 bairros. Quantos campeonatos você poderia fazer, envolver as crianças o tempo todo? Quantos músicos nós temos aqui, valores, né, bastante assim, reconhecidos no Brasil, no mundo todo, e não são valorizados em Goiás. O que nós vimos na cultura aqui foi o seguinte, um secretário da cultura, né, que entrou ali, assumiu aquela pasta com números de assessores que pegavam, faziam aqueles contratos com os músicos, e de cada 8 mil reais que era destinado para cada músico, eles eram obrigados a assinar contrato, e chegava até eles no máximo 1.000 reais, mas a média era de 500. E agora acabou de assumir a nova pasta, nós estamos vendo denúncias já, novamente, que estão obrigando os músicos a assinarem contratos em brancos. O prefeito não faz nada, então não tem a menor preocupação com a cultura. Nós entendemos, né, valorizando
os bairros, levando a cultura até os bairros, criando espaços através da mídia, né? Das rádios comunitárias, você desenvolvendo canal de TV comunitário. A TVE, por exemplo, né, deveria ter um grande recurso e acompanhamento e condições para desenvolver a cultura. Através da cultura, nós podemos ver, né, que as pessoas se libertam, né, da violência, das drogas, né, há mais respeito às tradições e aquele amor próprio, né, cria raízes com seus locais. Então, mas infelizmente, no sistema capitalista isso não vai acontecer, sabe? Às vezes tem algumas medidas paliativas, quando há uma verdadeira efervescência e reivindicações, mas aquilo logo passa de poucos meses, né, logo vai se acabando, e quem se apodera faz daquilo ali como se fosse um império, se apoderando de todos os recursos. É com muita tristeza que nós falamos, né, que a saúde em Goiás, em Goiânia, sai governo, entra governo, não tem a menor preocupação. E através do sistema capitalista isso vai continuar assim. Por isso que nós convidamos esses que gostam da arte, gostam da cultura, vir conhecer o PSTU, fazer parte de nós e juntos erguemos essa bandeira e fazer um mundo diferente, um mundo de poesia, um mundo de alegria, de fraternidade, de responsabilidade e, acima de tudo, de muito amor. Bom, e você vai acompanhar no próximo bloco uma fala aberta do candidato Rubens Donizete, que vai poder falar mais sobre o seu plano de governo. Não saia daí. E já estamos no último bloco do Conexões e você vai ter a oportunidade agora de conhecer mais sobre o plano de governo do candidato Rubens Donizete, do PSTU, que concorre à Prefeitura de Goiânia. Candidato, o senhor tem 5 minutos para o senhor falar mais sobre o plano de governo, fazer aí qualquer explanação. Está aberto o tempo para o senhor. Bem, eu quero chamar aos telespectadores, né, a comunidade universitária, né, a junto conosco fazer algumas reflexões sobre o momento que passa Goiânia, passa o Brasil e passa o mundo. Né? Nós estamos vendo tantas guerras no mundo. Né? Na própria história da humanidade, você vê quantas guerras existiram e um questionamento que tem que ficar claro. Nenhuma guerra dessa foi feita pelos socialistas. Todas as guerras foram feitas pelos capitalistas. Matam, né? Oprimem, exploram, não tenham a menor preocupação que as pessoas morram de fome, enquanto o mundo produz mais alimento do que o necessário. E isso tudo nós chamamos essa reflexão para o capitalismo, né, que implanta e que rege e tudo isso. Então nós temos que criar um novo modelo, né? Temos que criar um novo mundo. O grande desafio, né, que sempre é colocado e onde somos questionados é que dê um exemplo onde foi implantado o socialismo e que ele foi vencedor. Nós dizemos para vocês, telespectadores, esse é o nosso grande desafio. Mas tem um exemplo que todos fecham os olhos e nós sabemos e fazem isso de uma maneira proposital. Existiu sim, durante os 10 primeiros da Revolução Russa, de 1917, onde houve uma grande transformação. Aquele era um país subdesenvolvido, de 90% da população pobre, né? Em 10 anos acabou com todo o analfabetismo. As mulheres que não tinham direito nenhum, teve todos os direitos igualados aos homens. O Pravda, que era o maior jornal da época, tinha uma circulação mínima, ele foi dobrado em mais de 100 vezes. Né? A Rússia, que era um país feudal, em poucos anos deu um salto, né? E virou uma potência mundial, a União, quando se transformou junto com os outros países, formando a União Soviética, né? Foi o primeiro, né, país a levar o homem para o universo, né? Então, teve grandes avanços na tecnologia, em todo sentido, mas isso foi desfeito pelo grande debate que nós colocamos aí na esquerda, pelo método stalinista de governo, um método de ditadura, onde a base, os trabalhadores, não tinham voz, só tinham voz os dirigentes. E é esse modelo que eles pegam com o socialismo. Isso que nós queremos mostrar. Nós desenvolvemos e lutamos por um modelo diferente. Foi um modelo que foi implantado naqueles 10 primeiros anos, onde a humanidade teve um grande avanço, e até hoje nós vivemos isso. Nós estamos vendo agora, né, na Europa toda, né, aquele onde havia o Estado, né, de bem-estar social, que está sendo destruído, cortando todos os direitos, levando dinheiro
né, dinheiro público para salvar as grandes empresas, salvar os bancos e retirando dos direitos sociais. E isso está se aproximando, está chegando aqui. Tanto é que você vê o governo levando incentivo para os montadores, para os bancos, para as grandes empresas, através da redução de impostos. E, ao contrário, nós vemos uma greve aí dos servidores públicos federais, o governo bateu duro, falou que não negociava, cortava um ponto, dava tudo para as empresas e só muito endurecimento com a classe trabalhadora. Então, por isso, nós chamamos aos trabalhadores a fazer essa reflexão. O capitalismo não resolveu a questão da saúde, da moradia, do transporte, da segurança, da educação e não vai resolver. Por isso, nós queremos, né, eleitos em Goiânia, nós sabemos que isso está muito distante, porque o dia que um partido igual o PSTU vier a ser eleito nesse processo, nós estamos vivendo já uma transformação e esse governo, pelo que nós defendemos, irá ser composto dos conselhos populares, a população decidindo diretamente, fiscalizando cada centavo de recurso público e será o governo direcionado para aqueles que produzem. E quem produz é a classe trabalhadora. Por isso que nós pregamos, está no nosso plano de governo, né, acima de tudo, o nome da nossa chapa, que é Goiânia para os trabalhadores. Os ricos, se o trânsito está ruim, eles veem nas grandes cidades, eles vão de helicóptero. Se a saúde está ruim, eles têm hotéis, né, de luxo, com profissionais capacitados, são verdadeiros suítes, pode ser comparado de hotéis 5 estrelas, e o povo pobre não tem isso. Você vê no trânsito aí, você não vê morrer nenhum filho de rico, principalmente, né, as mortes que acontecem em Goiânia com os motoqueiros, que a cada dia estão aumentando, só filho de pobre e filho de trabalhador. E nós vemos também em Goiânia um déficit de moradia de mais de 100 mil casas, né, e isso aumenta a cada ano. Vai governo, entra governo, e isso não se resolve. E vem esses candidatos prometendo que irão fazer essas soluções e não vão apresentar. Está te enganando, porque quem decide é quem os financia. É por isso que nosso recurso de campanha, nós somos bancados pelos trabalhadores, pelos simpatizantes e aqueles que acreditam na luta. Por isso nós temos a nossa independência política, porque nós temos independência financeira. Muito obrigado e peço o voto para o PSTU. Contra burguês, vote 16. Bom, candidato Conexões, agradece muito a sua presença para falar mais sobre o seu plano de governo. Muito obrigado, Camila. Obrigado a todos. Bom, e no próximo programa você confere a última entrevista com o candidato à Prefeitura de Goiânia. E agora você acompanha o quadro Conexão Urbana. Nesta terça-feira tem mais uma edição do Música no Campus. As atrações são Moraes Moreira e Davi Moraes. O show começa às 8 horas da noite no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freuabo Faisal, que fica no campus Samambaia da UFG. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia entrada. A Liga Acadêmica do Pulmão da Faculdade de Medicina da UFG realiza no próximo domingo a 7ª edição da corrida Largue o Cigarro Correndo. A corrida será realizada às 8 horas da manhã, próximo ao Buriti Shopping, e terá percursos de 12 quilômetros, 8 quilômetros e 4 quilômetros. O Centro Municipal de Cultura Goiânia Ouro, em parceria com o Instituto Goethe, realiza até o próximo domingo a mostra Ideologias de Vida, Profissão e Amor. São 3 sessões todos os dias. A primeira ao 12h30, a segunda às 3 horas da tarde e a última às 8 horas da noite. Os ingressos custam R$ 2. E é com essas dicas que o Conexões de hoje chega ao final. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. E você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar um e-mail para o programa ou então acessar as nossas redes sociais, sugerindo pautas, matérias ou fazendo críticas. E também você pode acessar o blog do Conexões e acompanhar a qualquer uma das edições que já foram produzidas até hoje. O Conexões está sempre aberto para se conectar com você. E eu te espero mais uma vez no próximo sábado, às 7h45 da noite. As reprises do programa são no domingo em 2 horários, ao 12h15 e às 10h15 da noite. Até a próxima semana!